O Fórum Econômico Mundial reúne boa parte da elite aristocrática política do mundo. E, após o último encontro em Davos, eles produziram o Relatório de Risco de 2023. E olha só, o anarquismo, definido como ausência de Estado, está lá. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo ano, o Fórum Econômico Mundial, também conhecido como WEF, sigla para World Economic Forum, produz um relatório das principais preocupações dos líderes mundiais. O relatório é feito com base em contribuições de 1.200 profissionais, entre acadêmicos, pessoas de negócio, governo, sociedade civil, e além disso, com base nas preocupações traçadas por esse grupo de especialistas, o WEF colheu opiniões de 12 mil pessoas que participaram do encontro do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu há pouco tempo lá em Davos, na Suíça. Com isso, o relatório representa o que a elite aristocrática política mundial está vendo como as coisas mais arriscadas, o que pode acontecer no curto prazo, nos próximos 2 anos, em 2023 e 2024, e no médio prazo, em 10 anos. O que pode dar de errado nesses períodos? Muita gente imagina que o Fórum Econômico Mundial é uma grande organização conspiratória, onde são tomadas decisões em direção a uma nova ordem mundial. O poder do WEF é muito menor do que isso, e tem se reduzido na era da informação descentralizada e distribuída exatamente por ser encarado como algo do mal. Ao contrário, o fórum funciona mais como um clube em que pessoas que já são muito poderosas conversam entre si. Não há nenhuma conspiração ali, embora possam certamente haver interesses comuns de todas as pessoas que têm poder no mundo. Tipicamente, por mais que tentem disfarçar, o interesse deles é manter o poder que já têm, evitar rupturas no status quo. Então, é normal que muitos poderosos acabem tomando decisões no mesmo sentido, não porque existe uma grande cabala controlando todos eles, mas sim porque eles têm os mesmos interesses. E, de qualquer forma, ao discutir esses interesses lá no WEF, acabam mostrando para o resto de nós, pessoas sem poder político, quais são as preocupações dos políticos e pessoas influentes. Lembre-se, sempre que eles falam que tal coisa é um risco para a sociedade, leia-se, tal coisa é um risco para o status quo, para minha posição. Meus eleitores podem querer me defenestrar por conta disso, como o caso da crise do custo de vida. Ou eu tenho muito interesse nisso porque aumenta o meu poder, como o caso de falhas em mitigar mudanças climáticas. Portanto, é muito interessante ver o que essas pessoas pensam para nós, libertários, nos prepararmos o máximo possível contra a violência estatal que virá em decorrência dessa preocupação. A lista dos problemas considerados mais críticos no curto e médio prazo é apresentada na página 6 do relatório. Não vamos ler todos aqui, mas só para você ter uma ideia, os 5 primeiros do curto prazo, ou seja, para 23 e 24, são a crise do custo de vida, desastres naturais, confronto geoeconômico, falha em mitigar as mudanças climáticas e erosão da coesão social. No médio prazo, os 4 primeiros referem-se a mudanças climáticas. Só o 5º que sai disso, que vira migração involuntária em larga escala. Esses problemas estão classificados em áreas distintas. Problemas sociais em vermelho, ambientais em verde, são a maioria. Tem também geopolíticos em laranja, tecnológico em roxo, bem como o econômico em azul. Curioso não ter nenhum econômico entre os mais importantes. Mas, além disso, esses problemas são interligados. É lógico que confronto geoeconômico leva à crise do custo de vida, por exemplo. Então, eles fazem um gráfico que junta todas essas correlações entre todos os problemas na página 10 do relatório. E muitas coisas chamam a atenção nesse gráfico, como, por exemplo, as coisas referentes à pauta ambiental, que, embora estejam nos primeiros lugares de preocupação de todo mundo, estão todas agrupadas em um cluster bem claro, com a maior influência delas sendo entre elas mesmas. Todo mundo sabe que mudança climática foca basicamente em dar mais poder para governos, e não em resolver problema algum. E isso fica claro nesse gráfico. As demais são bastante interrelacionadas e chama a atenção essa grande bola laranja no centro do gráfico com o nome colapso do Estado, que na definição mais detalhada logo abaixo fala em colapso do Estado ou instabilidade severa. Olha só, poderia escrever ancapistão ali, não é mesmo? Segundo o gráfico, os principais
fatores que podem levar a esse risco são guerra, terrorismo e erosão da coerência social. Que estranho. Cuja descrição maior é erosão da coerência social e polarização da sociedade. Guerras e terrorismo dispensam explicação. Mas o que é erosão da coerência social? O relatório explica isso lá na página 23, quando fala sobre a polarização social. Ele explica que esse problema tem crescido de importância todos os anos nos últimos anos e chegou agora ao 5º lugar em importância em 2023. E a falta de coerência social pode levar a vários problemas, segundo eles, principalmente a inquietação, revoltas e instabilidade em estados. Segue a definição deles. Uma lacuna cada vez maior entre valores e desigualdades está levando a um desafio existencial tanto para os regimes autocráticos quanto para os regimes democráticos. Polarização ligada a questões como imigração, gênero, direitos reprodutivos, etnia, religião, clima, secessão e anarquismo caracterizam as eleições recentes. Anarquismo, eles colocam uma nota de rodapé em que explicam que se trata de ausência de Estado, ou seja, anarcocapitalismo, porque o anarcocomunismo e outras formas de anarquismo de esquerda continua havendo Estado. Eles estão preocupados com candidatos que pregam a diminuição do Estado, na verdade. É lógico, na visão desse pessoal extremamente socialista, sempre achando que o Estado é quem vai resolver todos os problemas do indivíduo, qualquer tentativa de diminuição do Estado é visto como anarquia, anarcocapitalismo. Não, o anarcocapitalismo é muito mais do que isso. É a eliminação completa do Estado, não de forma violenta. E cabe um parênteses aqui. Recentemente, eu, Peter Turguniev, fui muito criticado por alguns seguidores dos meus canais por ter condenado veementemente os atos golpistas do dia 8 de janeiro lá em Brasília. Evidentemente que mantenho minha posição quanto aos atos e ressalto ainda que sempre expressei a opinião de que revoluções, ações violentas são inúteis e contraprodutivas. De fato, o exemplo do ataque do dia 8 mostra isso. A repressão será muito maior, a liberdade de expressão menor, e em troca disso não me consta que ninguém tenha ganhado absolutamente nada. Mas alguns apontam: Peter, você é um anarcocapitalista, acha que o Estado não serve para nada e deve acabar. Como você pensa em derrubar o Estado sem uma ação violenta? Bom, imagino que esse tipo de pergunta só pode vir de quem me acompanha há pouco tempo, porque desde os primeiros vídeos que eu fiz sobre o tema, eu sempre fui claro, a via violenta é impossível. Chegaremos ao anarcocapitalismo pela via econômica, sem precisar brigar com ninguém, e apontei em vários vídeos a motivação disso. A tecnologia está tornando o Estado obsoleto, desnecessário. Tudo que pode ser feito por um grande monopólio central de leis e violência pode ser feito melhor, de forma mais eficiente, por sistemas livres de coação. Expliquei a base das minhas ideias no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, lá no canal Ancapsu Classic. Fechando parênteses aqui, dessa forma, o que eles trazem lá no relatório do UF por erosão da coerência social é a ideia de que qualquer governo exige alguma base mínima entre as pessoas governadas. Eles falam em desigualdade, mas isso daí é só o ponto de vista esquerdista. O ponto central é a diferença de valores, coisas que as pessoas acham importante. Nenhum conjunto de pessoas pode aceitar um governo comum com diferença de valores significativas. Seja um autocrata como a China ou o Irã, em que não há eleições livres e existe muita repressão estatal, sejam em democracias, como os Estados Unidos e o Brasil e tantos outros países do mundo. Independente de quem ganhe a eleição, um número enorme de pessoas se sente traída pelo mero fato da figura eleita estar governando. Pessoas simplesmente rejeitam o sistema de valores do eleito. É o meu caso e o de muita gente aqui no Brasil, com o Lula no poder. Curioso, porém, é ver que o grande fator contribuidor para a erosão da coesão social, eles chamam de desinformação, o que já explica qual é o plano deles para atacar o problema. Podemos esperar cada vez mais censura e dispositivos contra a desinformação por aí. Ou melhor, contra o que os ditadores consideram desinformação. Repara o problema aqui. Por que desinformação causaria erosão da coesão social?
Eles estão assumindo que existe um conjunto de valores que deveria ser adotados por todos, que seria a verdade, em torno do qual a sociedade deveria se formar coesa. Lógico, eles certamente sabem qual é, ou acham que sabem, e qualquer tentativa de uma colocação de valores diferentes a essa é uma desinformação, porque, de fato, eles poderiam chamar essa outra bola ali de internet ou informação descentralizada e distribuída, e eles não vão conseguir vencer e calar a internet. Diferentes sistemas de valores continuarão sendo discutidos e adotados. Eles já estão começando a se preocupar com o ancapistão, mas isso ainda vai ser muito pior do que eles imaginam. A força da informação descentralizada e distribuída é muito maior do que eles esperam. No final, a única solução social será a sociedade libertária, em que cada pessoa escolhe para qual governo quer pagar seus impostos, tudo através de contratos. Por fim, recomendo o vídeo O que é a Sociedade de Leis Privadas, lá no Ancapsu Classic, onde eu explico esse conceito. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador libertário, narrado por mim, Peter Turguniev, mais uma vez. E se você gostou desse vídeo, clique no ícone abaixo de curtir e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!